Olá pessoal, boa tarde. Nesta quinzena, nós iremos continuar vendo função afim. E nesta semana, nós iremos aprender a determinar uma função afim. Ou seja, a gente vai aprender a montar a expressão, a montar a função, conhecendo dois pontos. Conhecendo dois valores de x e conhecendo dois valores de y. Primeiro, vamos relembrar como calcular o valor numérico de uma função afim, certo? Que a gente viu na aula passada. Como é que eu vou determinar o valor numérico de uma função? Dado uma função, a gente vai determinar um ou dois ou três valores de x e substituir esses valores na função para que a gente encontre o valor numérico dela. Por quê? Toda função ela vai depender de quem? Do valor de x. Então, se eu sei qual é o valor de x, eu vou encontrar o valor do y, que é justamente o valor numérico dessa função, o valor do y. Aí, nós temos aqui um exemplo. Determinar o valor numérico da função f de x, que é igual a menos 3 vezes o valor de x mais 4, para x igual a 2 e x igual a 1. Então, primeiro, vamos calcular o valor numérico dessa função para x igual a 2. Nós temos a função f de x, que é igual a menos 3 vezes o valor de x mais 4. Então, eu vou calcular o valor numérico dessa função primeiro para o valor de x2. Vou ter f de 2, que é igual a menos 3 vezes o valor do x, que é 2, mais 4. Então, para f de 2, menos 3 vezes 2 vai dar menos 6, mais 4. Então, sinal diferente subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Menos 6 mais 4, isso vai nos dar menos 2. Então, para o valor de x2, o valor do y encontrado foi menos 2. Ou seja, f de 2 vai ser igual a menos 2. Então, o valor numérico dessa função vai ser igual a menos 2. Vamos agora calcular o valor numérico dessa mesma função utilizando x igual a 1. Eu quero que vocês guardem esse valor e o outro que a gente vai encontrar, que a gente vai relembrar dele daqui a pouco. Pronto, vamos agora calcular para o valor de x igual a 1. Então, f de x vai ser igual a menos 3 vezes o valor de x mais 4. Então, para f de 1, nós vamos ter menos 3 vezes o valor do x, que é 1, somado com 4. Então, para f de 1, menos 3 vezes 1 vai dar menos 3, somado com 4. Então, sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, menos 3 mais 4 vai dar mais 1. Então, para f de 1, nós temos 1. Ou seja, quando o valor de x for 1, o valor do y vai ser 1 também. E, anteriormente, a gente encontrou, quando o valor de x foi 2, o valor do y foi quanto? Foi menos 2. Aí, quando a gente vai determinar uma função, certo? Determinação de uma função afim, o que vai acontecer? Eu vou conhecer justamente dois pontos, certo? Eu vou conhecer um valor para x e um valor para y, e vou conhecer outro valor para x e outro valor para y, que a gente chama de dois pontos. Então, o objetivo é a gente pegar esses dois pontos e transformar, encontrar a função, certo? Eu vou voltar agora. A gente calculou o valor numérico conhecendo os valores de x. O nosso objetivo agora é pegar os dois pontos e transformar ele na função. Aí a gente chama determinação de uma função afim. Eu vou encontrar aquela função.
E para que eu determine essa função, eu tenho que conhecer, eu tenho que encontrar o valor de A e o valor de B. Então, vamos ver isso agora. Pronto, determinação de uma função afim. Então, o objetivo é a gente montar a função. A gente sabe que a função ela é escrita da seguinte forma: f de x, que é igual a x mais b, onde eu tenho o valor do a, que é a taxa de variação, e o valor de b, que é o valor inicial, certo? Então, quando eu já conheço o valor do a e conheço o valor do b, fica bem simples eu montar a função, eu determinar a função. Por exemplo, se A for 2 e B for 5, por exemplo. Então, se eu pegar esses valores aqui e substituir na forma geral dela, como ficaria essa minha função? F de x é igual, o valor do A vai ser 2, 2x, e o valor do B vai ser 5, mais 5. Então, foi bem simples eu escrever, pegando o valor do A e o valor do B, e pegando a forma geral e transformando na função. Só que o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo nessa aula é justamente determinar uma função, só que a gente não conhece o valor de A e não conhece o valor de B. A gente só conhece 2 pontos, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Uma função afim f de x, que é igual a x mais b, fica inteiramente determinada quando conhecemos dois dos seus valores, f de x1 e f de x2. Esse f de x1 e esse f de x2 são justamente valores do y. Por quê? Quando eu tenho uma função aqui, ó, f de x, esse f de x eu posso escrever ele como y. Y vai ser igual a x mais b. Então, quando eu conheço dois valores de y e conheço dois valores para o x, fica bem simples eu determinar o valor do a e o valor do b para transformar em uma função, certo? Onde esse x1 e esse x2 vai ser diferente de zero. Com isso, nós conseguimos determinar os valores de a e o valor de b, os valores de a e b. Quando eu conheço dois pontos e quero encontrar o valor do a e o valor do b, para encontrar o valor do a, eu posso utilizar essa expressão daqui, certo? Lembrando que o valor do a a gente chama de taxa de variação. Então, qual é a expressão que a gente vai utilizar? F x2 menos f de x1 dividido para x2 menos x1. Ou seja, esse f de x2, ele é um valor de y, esse f de x1 é outro valor de y, esse x2 é um valor de x e esse x1 é outro valor de x. Basta a gente pegar esses valores e substituir na expressão que a gente vai encontrar a taxa de variação. Aí vamos ver um exemplo, para ficar melhor para compreender. Exemplo 1. Determine a função afim, sabendo que f de 2 é igual a menos 2 e f de 1 é igual a 1. Lembra que quando a gente foi calcular o valor numérico da função, a gente encontrou esses valores daqui, quando eu fui calcular o valor numérico da função f de x, que foi igual a menos 3x mais 4, logo no início. Quando a gente calculou o valor numérico dessa função para o valor de x2, a gente encontrou menos 2. E quando a gente calculou o valor numérico dessa função com o valor de x1, a gente encontrou também 1. Então, disse a vocês que a gente agora ia fazer o inverso, ia determinar a função. Então, meu objetivo agora é pegar esses dois pontos. Que eu conheço aqui, ó, e voltar para a função. Como é que a gente faz isso? Vamos ver aqui, ó. Quando eu digo f de 2 que é igual a menos 2,
f de 2 que é igual a menos 2, o valor do x desse primeiro vai ser 2 e o valor do y vai ser menos 2. E quando eu digo que f de 1 é igual a 1, o valor de x vai ser 1 e o valor do y também vai ser 1. O que quer dizer isso aqui, ó? Dado uma função afim, quando eu substituo nela o valor de x igual a 2, eu vou encontrar o valor numérico menos 2, que é o valor de y. Nessa mesma função, quando eu substituo nela o valor de x igual a 1, eu vou encontrar o valor do y como 1, ou o valor numérico igual a 1. Então, qual é essa função que quando eu substituo esses valores de 2 e 1 como x, eu vou encontrar menos 2 e 1 como y? É justamente essa função daqui. Mas, se eu não conhecer essa função, como é que eu vou encontrar ela? A gente agora vai aprender a encontrar essa função. Bora lá. O primeiro passo para que eu transforme dois pontos em uma função é encontrar o valor de A e encontrar o valor de quem? De B. Então, para que eu encontre esse valor de A, eu vou utilizar aquela expressão que eu mostrei para vocês anteriormente. E qual é a expressão? A vai ser igual a f de x2 menos f de x1 dividido para x2 menos x1, certo? E quem é esse f de 2, f de 1, x2, x1? Bora lá. A vai ser igual... Quem é o meu f de 2? A gente sabe que f de x vai ser o valor de y, certo? E f de x também vai ser o valor de y. Quem é o valor do y em f de x que é igual a menos 2? E quem é o valor de y em f de x que é igual a 1? Então, f de x que é igual a menos 2, o valor do y vai ser menos 2. E f de 1 que é igual a 1, o valor do y vai ser 1. Então, basta eu pegar esses valores e substituir na função. Então, f de 2. Então, eu vou ter o valor do y como menos 2, menos f de x1. O valor do y vai ser quanto? Vai ser 1. Dividido por x2 menos x1. Quem é x? X é o 2. E quem é o segundo x? É o 1. Então, vai ficar 2 menos 1. Agora, é só a gente subtrair e dividir. Nesse caso aqui, como tem os sinais iguais soma e conserva. Isso vai nos dar menos 2 menos 1 vai dar menos 3. 2 menos 1 vai dar 1. Então, menos 3 dividido para mais 1, isso daqui vai nos dar menos 3. Então, eu já achei o valor do A da minha função, que é a taxa de variação. Ó, menos 3, menos 3. Eu já estou começando a descobrir qual é a minha função. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é eu descobrir o valor do B. Bora lá descobrir o valor do B. Então, já descobri o valor do A, vamos agora descobrir o valor do B. A gente viu que o A vale quanto? O A vale menos 3. Então, a gente pode já pegar esse valor e substituir na forma geral da função, certo? Então, f de x é igual a ax mais b. Então, f de x é igual... Qual foi o valor de A que nós descobrimos? Foi o menos 3 3x mais b. Agora, o próximo passo é a gente descobrir justamente esse valor de B, ok? Próximo passo, pessoal, é agora a gente descobrir o valor do B. Bora lá descobrir o valor do B.
Para que a gente descubra o valor do B, é necessário que a gente pegue os dois pontos, escolha os dois pontos que a gente já conhece. Escolha um dos dois pontos que a gente já conhece. Eu vou colocar aqui a função mais para cima. Então, aqui a gente já viu que a função é f de x, que é igual a menos 3x mais b, não é isso? A gente agora vai descobrir o valor do b. Só que é necessário eu pegar um dos dois pontos que eu já conheço. Quais são os dois pontos que nós já conhecemos? Eu conheço o primeiro ponto, que é f de 2, que é igual a menos 2. E o segundo ponto é f de 1, que é igual a 1. Então, para que eu descubra esse valor de b aqui, ó, eu preciso do valor do y, que é o valor do f de x, e eu preciso do valor do x. E eu tenho esses valores aqui, ó, nesses dois pontos. Então, eu posso pegar o primeiro ou o segundo ponto, certo? Eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. Então, bora lá. Então, menos 3x mais o valor de b, isso vai me dar f de x, que a gente sabe que f de x a gente pode escrever como um y, que vai ser igual a y. Então, menos 3 vezes o valor do x. Quem é o valor do x? Estou pegando esse primeiro ponto. O valor do x vai ser 2, mais o valor do b. E quem é o valor do y? O valor do y vai ser menos 2. Então, menos 3 vezes 2 vai dar menos 6, mais o valor do b, que isso aqui vai ser igual a menos 2. Então, eu vou isolar o b e levar o 6 negativo para depois da igualdade. Então, menos 2, 6 está negativo, ele passa para cá, positivo. Finalizando aqui, ó, b vai ser igual. Então, sinal diferente subtrai e conserva o sinal do maior módulo, menos 2 mais 6, isso vai nos dar mais 4. Então, já descobri o valor do b. Então, como é que vai ficar a nossa função? A nossa função vai ficar menos 3x mais o valor de b. Qual o valor de b? A gente já descobriu. O valor de b vai ser igual a 4. Tá vendo que é aquela mesma função que a gente determinou o valor numérico dela anteriormente? Então, é bem simples a gente determinar uma função conhecendo dois pontos. Primeiro, a gente encontra o valor do A, utilizando aquela expressão. Depois, pega um dos dois pontos que a gente conhece para descobrir o valor de B, substituindo na função, certo? Vamos agora ver um segundo exemplo rapidinho. Determine a função, certo? Determine a função afim, sabendo que f de 2 é igual a 5 e f de menos 1 é igual a menos 4. Então, aqui eu já conheço... Aqui eu já conheço os dois pontos, que é f de 2, que é igual a 5, e f de menos 1, que é igual a menos 4. Então, nesse caso aqui, ó... Nesse caso aqui, o 2, eu vou ter x como 2 no primeiro ponto e y como 5. E no segundo ponto, eu vou ter x como menos 1 e y como menos 4. Qual é a função que quando eu substituir nela o valor de x como 2, eu vou encontrar o valor do y como 5? Qual é essa mesma função que quando eu substituir nela o valor de x igual a menos 1, eu vou encontrar o valor de y igual a menos 4? Então, bora lá. O primeiro passo que a gente tem que fazer, como eu já falei para vocês, é encontrar a taxa de variação. E como é que a gente encontra essa taxa de variação? A vai ser igual a f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Então, A vai ser igual... Quem é o meu f de 2? F de x2. Lembrando que aqui é y e aqui é y, certo? Então, aqui eu posso pegar esse para sendo f de x2 e esse aqui sendo para o f de x1.
Então, f de x2 vai ser o valor do y, 5, menos, que é o da função, menos o f de x1. Eu vou pegar esse menos 4. Dividido por... Quem é o meu x2? Como eu peguei esse para o x2, para o f de x2, esse aqui vai ser o meu x2. 2 menos x1. E o meu x1 vai ser o menos 1. Então, vai ser menos 1. Isso daqui vai ser igual... Então, menos com menos vai dar mais, ó. Menos com menos vai dar mais. Menos com menos vai dar mais. Aí, 5 mais 4 vai dar 9. Aí, menos com menos vai dar mais. 2 mais 1 vai dar 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, já descobri a taxa de variação. O valor do A. O valor do A vale quanto? Vale 3. Descobrindo a taxa de variação, a gente agora vai descobrir o valor de quem? De B. Então, a gente pode escrever já a função f de x, que é igual... Eu já descobri o valor do A, que foi 3, então vai ficar 3x, mais o valor do B, que a gente falta descobrir ainda, certo? Aí, agora, para eu descobrir esse valor de B, eu vou pegar um dos dois pontos que eu conheço. Quais são os pontos que nós conhecemos? Nós conhecemos o ponto f de 2, que é igual a 5, e nós conhecemos o ponto f de 1, f de menos 1, que é igual a menos 4. Então, qualquer um dos dois que eu pegar, eu consigo encontrar o valor de B. Eu vou pegar esse primeiro aqui, ó, f de 2, que é igual a 5. Lembrando que esse f de x é a mesma coisa que y, certo? Então, 3x mais b vai me dar o valor do f de x, que é a mesma coisa que y. 3 vezes o valor de x. Quem é o valor do x? Nesse primeiro ponto aqui, ó, é o 2. Mais o valor do b, que isso daqui vai ser igual ao valor do y. Quem é o valor do y? 5. Então, 3 vezes 2 vai dar 6, mais b, que é igual a 5. Então, novamente, eu vou isolar o B, levando o 6 para depois da igualdade. 6 está positivo, ele passa para cá, negativo. Ele passa para cá, negativo. Então, B vai ser igual, sinal diferente, subtrai e conserva do maior módulo, mais 5 menos 6. Isso vai nos dar menos 1. Então, a gente já descobriu que o valor de B da função vai ser quanto? Vai ser menos 1. Então, vou apagar aqui, ó, e substituir o menos 1 na nossa função. Então, conhecendo dois pontos, novamente eu consegui descobrir a segunda função, f de x, que é igual a 3x menos 1. A gente pode até verificar para ver realmente se a gente vai encontrar esses dois valores aqui, ó, na função. Bora lá verificar para a gente observar. Eu vou apagar isso aqui para a gente fazer só a verificação. Então, disse a vocês que quando a gente substituísse nessa função o x2, eu ia encontrar o 5. E quando eu substituísse nessa função x menos 1, eu ia encontrar o menos 4. Então, vamos só verificar aqui, ó. Primeiro, eu vou substituir o 2. F de 2 é igual a menos f de 2 vai ser igual a 3 vezes o valor do x, que é o valor do x2, menos 1. Então, f de 2 vai ser igual, 3 vezes 2 vai dar 6, menos 1. Então, f de 2, 6 menos 1 deu quanto? Deu 5, ó. Encontramos o primeiro ponto, f de 2, que é igual a 5. Aí, vamos ver agora se a gente consegue encontrar o menos 4. F de menos 1 é igual a 3 vezes o valor do x, que é menos 1, menos quem? Aí tem 3 vezes x menos 1 vezes menos 1. 3 vezes menos 1, que é o valor do x, subtraindo menos 1. Então, f de menos 1 é igual... Aí, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, com menos 1 vai dar quanto? F de menos 1, sinais iguais, soma e conserva, isso aqui vai me dar menos 4.
Então, encontramos o nosso segundo ponto. Então, a gente tinha os dois pontos, transformamos, encontramos o valor do A e do B e transformamos na função. Pegamos a função para verificar e realmente nós encontramos os dois pontos dados. F de 2 que é igual a 5 e F de menos 1 que é igual a menos 4. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, me perguntem, tá bom?